e a gente teve a ideia de montar um canal de YouTube e falar sobre política. A ideia não era necessariamente virar político ou entrar para política, né? Mas a ideia era falar sobre política em um canal. Só que aí, nesse meio tempo, começaram a surgir ali as primeiras, né, manifestações, as primeiras pessoas falando em impeachment da Dilma e tal. E aí a gente marcou uma manifestação para março de 2015, que foi enorme. E aí, a partir dali, a gente, né, começou com a veia política mesmo, de participar mais dessas coisas. E começou, né, mais ou menos nessa época do impeachment da Dilma, né? Exatamente. Em cima dessa sua discussão com o seu ex-professor, né? Uhum. Discussões saudáveis até, por questão que até te incentivaram, né? A questão da cota racial. Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas é algo que eu gostaria de entender o seu ponto de vista, porque é algo muito polêmico, né? Muita gente acredita que deva existir, né, a porcentagem para os negros nas faculdades, né? E tem gente que não, que acho que é o seu caso, né? Exato. Queria entender a sua lógica. Acho que até sei mais ou menos, mas eu queria entender vindo de você. Assim. Legal. Então, os assuntos, né, que eu principalmente debati era realmente voltado às cotas raciais. Acho que foi o primeiro assunto que me incomodou assim. Mas a leitura que eu faço do sistema de cotas é o seguinte: a gente teve ali séculos de escravidão, com o negro sendo excluído, massacrado. E quando você tem a abolição em 1888, houve um erro grave do Estado, porque você tinha pessoas que antes eram tratadas como propriedade de outras pessoas. E aí, de repente, elas são tratadas como pessoas, de fato, como seres humanos, com liberdade e precisam lidar com a relação trabalhista num sistema capitalista. Elas não sabiam o que isso significava. Aliás, muitos deles sequer sabiam escrever o próprio nome. A imensa maioria eram de ex-escravos analfabetos. Então, houve um erro grave do Estado ali. E até aí, até essa parte da história, digamos assim, tanto eu que sou contra as cotas como quem é a favor concorda. Esse é o diagnóstico, foi isso que aconteceu e os negros foram excluídos, mesmo estando agora libertos. Mas o meu ponto é o seguinte: depois que eles foram libertos, o grande problema para a inclusão do negro, além do racismo, foi a falta de qualificação profissional. Muitos deles, como eu disse, não sabiam escrever o próprio nome. E tem um autor, o Florestan Fernandes, que escreveu um livro chamado A Inclusão do Negro na Sociedade de Classes. E ele diz o seguinte: muitos negros, quando foram contratados já no sistema trabalhista, com salário, né, férias e tudo isso que a gente já conhece, alguns deles não aceitavam receber ordem dos seus patrões, porque eles achavam que era um retrocesso. Eles não sabiam direito como funcionava isso. Então se eu receber uma ordem, quer dizer que eu virei escravo de novo. Então não topo. E aí pedia demissão, ia embora e tal, não aceitava, ou era demitido. Isso aconteceu muito por conta dessa falta de preparo. Simultaneamente a isso, vieram os imigrantes, né, europeus, italianos e tudo mais, e começaram a ter relação com essas pessoas, com esses ex-escravos. E aí você transformou o Brasil provavelmente em um dos países mais miscigenados, mais misturados de toda a humanidade. Tanto é que a gente é um povo muito único. Então, né? De exemplo, eu japonês. Pois essa mesa aqui já explica muito. Você vai na esquina, você encontra pessoas, né, que poderiam passar por qualquer nacionalidade. Então, a gente foi se misturando muito ao longo dos anos seguintes, a ponto de que, apesar do racismo ter continuado, o grande problema das pessoas que continuaram pobres e continuaram na periferia foi a falta de preparo, a falta de um ensino, né, de qualidade e tudo mais, e esse é o grande problema ainda hoje. Existe o racismo, mas existe uma grande falta de qualificação profissional e de educação. Então, o meu ponto é o seguinte: para resolver esse problema, a gente precisa incluir quem é mais pobre na universidade. E concordo. Então a gente faz isso com as cotas sociais, que são critérios bem objetivos. Se você tem até uma renda X ou estudou sempre em escola pública, você tem ali as vagas reservadas para essas pessoas concorrerem. Com essas cotas você concorda? Com essas cotas eu concordo. Agora, com as cotas raciais eu não concordo, porque só o problema da cor da pele não te impede de passar numa prova. O que te impede de passar na prova é a falta de educação que você não teve. E outro ponto, é um critério muito subjetivo. Para você fraudar uma cota racial, você precisa fraudar comprovante de renda, fraudar o diploma da sua escola e tudo mais.
Para fraudar a cota racial, você é branco, fala que você é negro, você passa. Então, qual foi a solução que encontraram? Criaram verdadeiros tribunais raciais. Quer dizer, comissões para dizer quem é negro e quem não é. O Instituto Federal do Pará, em 2017, só para vocês terem uma ideia do absurdo, para tentar combater a fraude, lançou um edital dizendo qual era o tamanho adequado do crânio de uma pessoa negra. Quer dizer, isso é uma espécie de racismo também, só que agora vinda das instituições. Então, eu acho que a cota social ela é muito mais eficiente, enquanto que a cota racial ela não atinge o problema e ela acaba tendo consequências como essas. Falei muito, mas eu precisava... Não, mas eu vou falar, eu entendi bem melhor e eu sou mais... Agora eu sou a favor da cota social. De verdade. Tem mais lógica isso. Um negro rico que vai ter um estudo em colégio particular, cursinho super bom e passar nos primeiros lugares da USP, enquanto você pode ter um loirinho ali de olho claro que vem da favela e que não teve acesso a estudo bom e essa pessoa não vai conseguir chegar numa faculdade de repente. Né? Foi para incluir, você vai conseguir incluir. E eu costumo dizer... Né? Existem as duas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, né? Na minha escola, eu sempre estudei em escola pública, eu cresci criado, né, só pela minha mãe, não conheci meu pai nem nada, tive os meus problemas, né, por conta da pobreza e tudo mais, mas eu nunca passei fome, assim, eu nunca fui para a escola só para comer. Uhum. E eu tive colegas que eram loiros de olhos claros que iam para a escola só para comer. O cara ele não conseguia se concentrar na aula porque ele ficava esperando a hora do intervalo para comer lá, bolacha seca com leite, ou seja lá o que tivesse lá. É que o que se discute muito, né, que eu ouço, né, bastante, é que por conta dessa tradição histórica que vem desde a escravidão, toda a classe negra, se pode se dizer assim, né, os descendentes, né, dos escravos todos, eles tiveram historicamente, socialmente, uma herança que foi se arrastando pelos séculos, pelas décadas, que, digamos, tiveram todas essas dificuldades que você citou e acabaram resultando uma determinada pobreza, né, da classe negra, se a gente pensar assim, né, na porcentagem, estatisticamente falando, que acaba tendo, num geral, problemas também de inclusão, né, de chegar lá onde você chegou, onde muitos chegam, ou muitos não chegam também. E o pessoal defende essa inclusão das cotas por conta disso, né? Então fica esse debate acirrado, porque tem gente que acredita nessa linha de pensamento que você citou e tem gente que acredita que, depois de todos esses séculos de sofrimento e preconceito, e o cara não consegue um emprego porque na entrevista ele é barrado, e, sei lá, no cursinho ele é discriminado porque ele é, sei lá, 2% ali dos negros, né? Tem poucos negros na classe, sei lá. Sim. E o pessoal, de repente, não, até psicologicamente, de repente o negro tem essa dificuldade de se adaptar. Mas você é um exemplo contrário, né? Porque, queira ou não queira, você tá numa carreira, numa ascendência, assim como tem vários outros, né? Que a gente tem vários exemplos. Até na política, né? Você citou outro dia alguns negros aqui. Não, eu acho isso interessante porque, de fato, quem defende, né, a cota racial defende como uma reparação histórica a todos esses anos. Exato. E o argumento central é de que essa exclusão ela permanece. O que não está errado, porque a exclusão de fato permanece. Acho que a grande discussão é o que é mais eficiente. E aí quem defende as cotas raciais, né, tem um argumento muito bom que é o fato de, a partir do momento que a gente implementou, a gente teve uma inclusão imensa de pessoas negras nas universidades, e de fato teve, né? Agora, o ponto que eu deixo a inclusão ela é de qualidade, porque veja, se eu tivesse uma cota social que levasse em consideração o seu cenário, né, a sua pobreza, que já existe, né? No meu caso seria ampliar esse sistema e ter somente ele. Você estaria selecionando as pessoas por conta da falta ali de qualificação, de uma educação de qualidade, e elas concorreriam entre si para disputar uma vaga, independente da cor da pele. Apesar de eu acreditar que a maioria dos beneficiados seriam negros, porque a maioria dos pobres no Brasil hoje são negros. Esse é um tipo de concorrência. Agora, no caso de você selecionar as pessoas pela cor da pele, e aí é o meu ponto central sobre a falta de qualidade na cota racial, é que essas pessoas, lá na frente, a longo prazo, elas podem ter a sua capacidade colocada em dúvida. E eu falo isso muito por conta de um livro que eu li, e eu recomendo sempre a todos, que é a Ação Afirmativa ao Redor do Mundo,
de um cara chamado Thomas Sowell, que é negro também e norte-americano. E aí ele estudou o efeito das cotas raciais em diversos países. E o que ele coloca, e um dos países que ele estudou foi o dos Estados Unidos, é que em alguns casos não, em muitos casos, e o caso mais evidente que ele coloca é o da Universidade do Texas, eles fizeram cotas para contratar professores universitários negros. Só que o que aconteceu? Os professores negros eram todos excluídos das melhores e das maiores pesquisas, porque o raciocínio dos caras era o seguinte: bom, esse cara só está aqui porque ele é negro, ele não é capaz, não é um bom professor, e eles eram bons professores, evidentemente. Então a gente, né, coloca eles ali numas pesquisas de segunda classe, deixa eles de lado. Na Índia, você teve o caso, por exemplo, de pacientes não serem atendidos por médicos que eram beneficiados pelo sistema de cotas, porque achavam que aqueles médicos não eram capazes. Então, assim, mas esses resultados, esses efeitos apareceram décadas depois, né, do sistema de cotas. Aqui no Brasil a gente tem ainda há mais ou menos 20 anos, então é recente se comparado a esses países. Mas é um ponto importante também, porque se você seleciona alguém pela cor da pele, muito provavelmente esta pessoa será julgada a sua carreira inteira pela cor da sua pele e não pela sua capacidade. E aí, será que isso realmente significa que superamos o racismo ou a gente só disfarçou melhor? Eu acho que esse é um outro debate que a gente precisa ter hoje. Já até na faculdade mesmo já começa, porque o pessoal escuta piadinha, né? Às vezes vem um negro e fala, esse aí entrou pela cota. E tipo, ele mesmo já se sente meio desmotivado, né? Meio pra baixo quando ele começa a escutar essas coisas. Eu acho que esse negócio da cota também não é uma coisa de acabar com o racismo. Pelo contrário, eu acho que você acaba querendo separar o branco do negro, do mesmo jeito. Tipo, falar, não são iguais, sabe? Então, resumindo, você acredita que esse sistema ele até ajuda muitos negros, tal, mas ele não resolve a questão principal, que é a questão do racismo institucionalizado, como o negro é enxergado, até como profissional posterior, ou até como universitário, como o Wagner está falando, que a pessoa olha, pô, você entrou pelo sistema de cotas, também, né, não sei o quê. Eu acho que assim, é um sistema que inclui, isso é fato, né, não tem como negar. Inclusive, um dos argumentos lá atrás, né, 2005, 2006, era de que essas pessoas elas teriam notas ruins na universidade, o que se demonstrou um argumento absolutamente errado. Pelo contrário, né? O cara ele entra pela cota, ele se esforça pra cacete pra chegar no nível ali dos alunos não cotistas e chega, na maioria dos cursos. Mas o meu ponto não é esse, não é o da inclusão, porque eu acho que realmente inclui e nesse ponto de vista ele funciona. Mas é que a qualidade dessa inclusão é muito ruim, eu acho que ela não resolve o problema central, que é a dúvida sobre a capacidade de pessoas negras, né, que vão estar lá, não necessariamente por conta da capacidade delas, apesar de serem pessoas capazes, né, é sempre bom colocar isso, porque às vezes as pessoas acham que quando eu digo isso, eu estou dizendo que cotista ele não é alguém capaz. Não é isso. E se a pessoa conseguiu passar numa universidade, mesmo que por cota, ele é muito capaz. Que ele concorreu com várias outras pessoas ali que não conseguiram entrar. Mas a imagem que fica, o carimbo que fica sobre ele, que é injusto, permanece por muito tempo. Mesmo que ele supere, de repente, profissionalmente... Suponhamos, o cara é cotista, e aí ele vai bem na faculdade, como você citou, e de repente ele faz uma faculdade lá de direito, né, que a gente estava falando. Uhum. Ele se torna um advogado, não, um juiz. Um juiz passou depois do concurso. E aí, de repente, por mérito dele, né, tanto na faculdade quanto no concurso, e na carreira depois, quando ele se tornar, por mérito ele se tornou uma pessoa bem-sucedida na sociedade, ganhando ótimos salários e tal. E aí, de repente, a cota pode ter ficado para trás, não sei. Eu tô te provocando um pouco, claro, porque acho que isso é uma coisa que você deve ouvir bastante, né? Até por você ser negro, e acredito que os próprios negros devem te questionar muitas vezes, né? Entendo assim. Eu acho que assim, no Brasil ainda não é possível a gente afirmar isso, porque os casos em que isso aconteceu são muito raros. Os exemplos que eu tenho assim de países, né, que fazem isso há um bom tempo, por exemplo, a Índia tem as cotas desde o final da década de 40, os Estados Unidos mais ou menos ali meados de 1970. Os exemplos que o Thomas Sowell então traz desses países que têm há muito mais tempo é de que, apesar de você ter
cotistas muito bem-sucedidos, né, que chegam a postos de destaque, que são bem pagos, etc., eles nunca chegam ao ápice. Quer dizer, eles nunca são considerados os melhores da sua área, eles sempre têm alguma trava, mas agora, um lado positivo, que talvez eu acho que as cotas raciais trazem, é de que o fato de você ter alguns negros que conseguem chegar no lugar de destaque, ele acaba conseguindo incentivar outros, né, a seguirem pela carreira acadêmica, conseguem incentivar outros sei lá, a entrarem na universidade, a construir uma carreira ou a abrir o seu próprio negócio e tudo mais. Eu não acho que nós precisaríamos da cota racial para chegar a esses resultados. A social talvez resolvesse. Ao meu ver, a social já resolveria. Mas ela tem também esses seus efeitos positivos aí sobre a sociedade. Só em cima do que você disse, por exemplo, o Obama não foi cotista. Então, né? Exatamente. Que ele chegou no ápice, né? Presidente dos Estados Unidos. É o presidente da maior nação do país. Que também serviu de exemplo para muita gente, muito negro. Exatamente. Bom, aqui no Brasil a gente teve também o Joaquim Barbosa, que chegou a ser presidente do Supremo. Sim. Mas não existia cotas no tempo dele. Né? Verdade.